Todo mundo animado para sexta-feira. Boa noite. Olá, Ana, tudo bem? A Ana tá animada. Só agora no começo, daqui a pouco a internet vai lá, sei lá o que acontece. Não Já começou, Ana. Já começou, Ana. Já tá falhando. Deu ruim. Triste. Eu gosto de participar, eu gosto de falar. Daqui a pouco melhora. Rafa, eu li sua mensagem, tá? Amanhã eu vou postar. Porque eu não consegui, eu só consigo abrir esse computador na hora que eu vou dar aula. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Olá, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Bem, vamos lá. Gente. Bem, pessoal, desculpem aí esses 10 minutos, é porque eu tive um probleminha até chegar a casa. Acabei me atrasando no outro trabalho. Aí até abrir computador, fazer tudo, demora um pouquinho. Bem, gente, então olha só, pessoal, hoje eu prometo que eu não vou até 10h20 da noite. 10 e pouco, a gente foi até 10 horas, mais ou menos. Eu não lembro, acho que foi até 10 e pouca da noite. Até 10h30, quase. 10h30. Aí hoje vai até 9h30, né, professor? Hoje, o que eu fiz? Hoje eu separei para vocês só o que faltava da última aula, tá? Então, que não é pouca coisa, tá? Não faça essa cara de alegria, Ana. Mas não vai até 10 horas, tá bom? Prometo. Eu vou... Hoje eu não vou ser malvado com vocês, não, tá? A Rafa me pediu para postar a aula da semana passada, vocês me desculpem, porque eu realmente não consegui ter tempo de lançar tudo no YouTube, porque no sábado eu dei aula. Então eu acordei cedo para dar aula, aí depois eu entrei em orientação de TCC, acabei me enrolando, não consegui atualizar, tá? Mas eu vou, até amanhã de manhã, fiquem tranquilos que eu encaminho a aula da semana, a aula anterior e a aula de hoje, tá bom? Vou mandar para vocês também um exercício, tá? Pequeno exercício de reflexão, até mesmo para vocês começarem a entender como são as minhas questões de prova, tá? As minhas questões de prova são sempre na mesma linha de raciocínio dos exercícios. Aí vocês já vão acostumando, tá bom? Ai, meu Deus. Então vamos lá, gente. Bem, todo mundo bem? Todo mundo caminhando? Estamos com 17 pessoas na sala, né? Vi nas fotos que teve gente lá visitando a escola que a Angélica é diretora, né? Muito Foi o bom. Renato, professor. Se ele tiver aí, ele tá com problema no áudio, na câmera que ele falou lá no grupo. Foi Renato e Carivaldina, né? Isso, Carivaldina. Daqui a pouco ele Escola também. Estela também. Minha escola também. Eu trabalho lá. Quem? Cadê que eu não tô vendo? Eliane. Peraí, Eliane, é porque eu tô com a câmera tá reduzida. Angélica é minha diretora. Aí, que beleza! Muito bom. Agora eu tô vendo, Eliane. É porque eu tô com a câmera reduzida. Ô, Angélica, não quer ser minha diretora também, não? Me contrata, eu tô precisando trabalhar. Da escola. É muito bom de trabalhar. Fosse assim, né, Angélica? Que bom seria, né? Eu sei que não é. Mas daqui a pouco você passa no concurso, daqui a pouco você tá lá.
Não sei se lá, né? Porque lá, normalmente, quem entra não sai, né? Porque É verdade, difícil é, sair. é uma escola pequena e acho eu que é uma comunidade boa de trabalhar, né? Sim. Então vamos lá, gente. Vamos começar nossa aula com um probleminha para botar vocês para pensar, né? Um responsável, eu estou usando o termo responsável, gente, porque a legislação atual hoje já não fala mais em pai e mãe, tá? Antigamente, vinha se falando em pais, né? Hoje fala-se em responsável, porque entende-se juridicamente que nós temos diversas configurações de família, né? Então, por exemplo, avô, avó, né? Pai, pai, mãe, mãe. Então, eles estão normatizando como responsável, tá? Então, as novas legislações já estão vindo com o termo responsável, tá bom? Inclusive, tem uma do Fundeb, agora de 2020, que veio com alteração, já mudando essa questão de pais, né? Então, vamos lá. Um responsável, eu botei entre aspas, porque vocês vão entender que é para causar dúvida mesmo, tá? Diz assim: um responsável tenta matricular seu suposto filho sem certidão de nascimento ou identidade. A escola negou a matrícula, uma vez que não poderia comprovar a origem da criança. A escola agiu corretamente? Então, o suposto pai, porque não tem uma certidão ou uma identidade que comprove que a criança é filha, né? Então, tanto que está ali suposto filho, e a escola negou a matrícula da criança. A escola fez o procedimento correto? O que vocês fariam se vocês estivessem na escola? Eu também não faria a matrícula. Também não. E se essa criança foi roubada de alguma família, algum problema que tenha tido, por que ele não tem a certidão? Não faria. Uhum. Eu também não faria, Não, professor, até também não porque a gente não tem como provar, como a Adriana mesmo disse, se é o pai mesmo, se é a mãe, se é o responsável pela criança. Simplesmente, vou matricular, é meu filho. E aí, como que eu vou provar que é realmente filho daquela pessoa? Aí, por ser criança, eu deixaria. Eu tentaria fazer um nivelamento e botaria na escola. Porque criança tem que estudar, gente. Não importa de quem é o pai, quem é a mãe. Quando aparecer, pelo menos a criança está estudando. Mas aí entra outra questão, né? Roubada, né? Que fica a escola, aí vai estar em cima da escola. Aí, nesse caso, o conselho tutelar teria se acontecer alguma coisa, a escola vai ser acusada como conivente? Boa noite, turma. Boa noite, turma. Eu não faria. Gente, eu perdi muita coisa. A gente começou agora. Fica tranquilo. Tem tá ali uma questãozinha. Mas a lei diz que tem que matricular, né, professor? Mesmo sem a certidão, né? Então vamos lá, vamos falando. Eu quero saber os porquês. Não, algum documento tem que ter algum documento da criança. Não pode matricular sem documento nenhum. Algum documento da criança tem que ter. Ele não tinha nem certidão de nascimento, nem identidade, aí fica difícil, né? Nem cartão de vacina? Não apresentou documentação. Então, sem condições. Eu acho que a escola deve fazer a matrícula e encaminhar o caso para o conselho tutelar do município. Exatamente isso que eu ia Mas falar. essa criança já estudou em alguma escola? Tem pelo menos uma declaração? Não chegou com documentação nenhuma. Nenhuma. Conselho tutelar para avaliar, averiguar. Né? Eu acho que, antes de qualquer coisa, deveria ser acionado o conselho, aí junto à escola, no momento ali logo para resolver, porque tem algo errado. Eu iria fazer isso também, caminhar para a Secretaria de Educação. Sim, aí nesse ponto de vista, sim, né? Então vamos lá. Mas eu matricularia. Tá, muito bem. Posso agora? Alguém quer falar mais alguma coisa antes? Então vamos lá, gente. A criança ela deve ser matriculada, tá? Mesmo que não apresente documentação e mesmo que você não saiba se a pessoa é o pai. Qual é o procedimento? Você matricula a criança e automaticamente você notifica
ao Conselho Tutelar e ao Juizado de Menores, tá? A vara civil mais próxima. Primeiro, o Conselho Tutelar, tá? Todo município tem em sua abrangência uma promotoria responsável pelos casos de educação, tá? Então, o direito da criança à matrícula é direito subjetivo, é direito dela, tá? Não pode ser negado, ok? Então, independente de ter a documentação ou não, ela vai ser matriculada. Quanto ao suposto responsável, vocês têm que comunicar. Fez a matrícula, automaticamente já liga e comunica ao Conselho Tutelar, faz um ofício informando o caso que aconteceu, os dados da pessoa que efetuou a matrícula, tá? Que o Conselho Tutelar assume a partir dali. Existe uma legislação, que é a 5057 de 2006, que foi uma discussão bem grande a respeito disso, porque antes tinha um processo maior, a gente não efetivava matrícula, a criança primeiro tinha que ir ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar mandava uma carta para a escola, autorizando ou não a matrícula, né? Era o procedimento que nós realizávamos. Depois de 2006, com essa nova legislação. Qual o número, professor, dessa legislação? 5057/2006. Depois vocês vão gravar 2006? Todos. 2006. Ai, tô adorando essa parte. É bom de saber. Período que vem vai ser melhor, porque período que vem é só lei. Eu que estou na secretaria, isso para mim é muito interessante. Que bom, tá na secretaria, já vai treinando. Aí, quando chegar, não vai errar. Então, olha só. Então, com o Plano Nacional de Educação, institui-se um procedimento que nós chamamos de busca ativa. Vocês já ouviram falar na busca ativa? Não, Não. Eu não, professor. A busca ativa é um procedimento. A gente tem, inclusive, uma plataforma ligada ao programa ligada ao programa que bolsa, cismei com bolsa. Busca ativa. A busca ativa, gente, é uma forma de identificar, de rastrear crianças que não estejam devidamente matriculadas, que não possuem documentação, porque nós ainda temos uma parcela da população... Boa noite, Rodrigo. Boa noite, tudo bem, Cari? Nós ainda temos uma parcela da população que não possui documentação, né? Certidão. Até os pais não têm documentação, né? Então, a busca ativa é uma ação integrada, é uma ação entre assistência social, saúde, educação. A base é a educação e a assistência social. Qual é o ponto importante ali da Secretaria de Saúde? São os postos de saúde, né? Porque no posto de saúde, a maioria das pessoas aparecem, né? E quando aparece alguma criança que não tem registro, eles vão lançar mão dessas crianças, né? Vão cadastrar essas crianças e vão comunicar automaticamente ao assistência social, que junto ao Conselho Tutelar, junto à Secretaria de Educação, vão tomar as medidas cabíveis, né? Que aí tem a questão social de se tirar a documentação da criança, da família, e a educação de garantir o que é dever do Estado, que é o direito à matrícula, tá? Professor, então, a busca ativa, ela é integrada com a Secretaria de Saúde, Assistência Social e Educação? Isso, o Conselho Tutelar. Tá, acho que Saúde, Assistência Social, Conselho Tutelar. Não vi nem nada embora. Isso. Cari, fecha seu microfone. E a escola também, né? Sim, a escola está englobada aí dentro da educação, tá? Por quê?
quem vai ser orientador educacional aí, quem gosta, né, e quem quer ser diretor, né, o buscativo, gente, é algo extremamente sério, tá? Com o Plano Nacional de Educação, que vai vigorar até 24, né, estipula-se uma meta de universalização da educação básica. Dentro dessa ideia de universalização da educação básica, ou seja, que todos estejam matriculados de acordo com a idade, né, dentro do que a gente entende como educação básica, a partir dos 4 anos de idade, né? Então, institui-se vários mecanismos para fazer com que os alunos não saiam da escola, né? Porque, muitas das vezes, os alunos entram, mas não ficam, né? É a questão do acesso e permanência. Você abrir a matrícula é garantia de acesso. Permanência são os mecanismos que você vai utilizar para que aquela criança não saia da escola. Quando eu trabalhei na Undime, eu fazia consultoria financeira para a Undime. A Undime é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. É uma instituição que reúne secretários de educação. E eu era formador da parte de finanças e programas, que é minha área que era minha área de trabalho, que é uma parte que eu gosto muito, prestação de contas, captação de recursos, né? E eu era responsável pelo Paraná, né? Paraná era Paraná, Goiás, Rio, Minas Gerais e Tocantins. Quando eu fui fazer a formação lá no Paraná, fiquei em Curitiba e recebi os municípios do estado, né? Lá no Paraná tem municípios muito pequenos. Eu não sei quem conhece o Paraná aqui, que eu amo, eu sou apaixonado pelo Paraná, principalmente pelo frio. Eu nasci no Rio, mas eu sou apaixonado por frio, tá? Lá no interior do Paraná, tem cidades muito pequenas, né? E à época, eu estava fazendo uma formação sobre recursos para implantação do tempo integral, que na época era o Mais Educação, né? E eu recebi olha só, o secretário de educação era o secretário, era diretor e era professor da escola, né? Cari Valdina foi professora e diretora, né, Cari? Ele era secretário de educação, era professor e era o diretor da escola. E a cidade dele só tinha uma escola. Só tinha uma escola, na cidade, olha só, hein? Na cidade. E ele falava o seguinte, que ele não podia colocar as crianças em tempo integral, que ele tinha recursos para isso, porque as crianças daquela região trabalhavam. Os pais faziam o quê? As crianças iam para a escola de manhã, estudavam, almoçavam na escola, depois iam para a lavoura, porque era uma região agrícola. Então, desde pequenas, elas já iniciavam no trabalho da lavoura, né? Então, o que ele falou? Se eu coloco em tempo integral, os pais não vão matricular. Ou seja, ele garantiria o acesso, ou seja, ele garantiria que tinha vaga, mas ele não iria garantir que os alunos permaneceriam na escola, né? Então, quando a gente vai implantar uma escola, quando a gente vai implantar uma política pública de educação, a gente tem que fazer um diagnóstico da região onde nós estamos, né? A gente vai falar um pouco de escola de tempo integral hoje, porque hoje a gente vai fazer uma pequena conversa sobre Anísio Teixeira, né?
Primeiro, porque ontem completou-se, não sei se fala aniversário de morte dele, né? E o Anísio Teixeira foi uma pessoa essencial para o processo de democratização do ensino no Brasil, né? Vocês devem ter ouvido falar de Anísio em História da Educação, né? Estudaram alguma coisa de Anísio, História da Educação? Não. Vocês vão ter educação brasileira, mas então vamos conhecer um pouquinho de Anísio hoje e vamos aprofundar a educação brasileira. Rodrigo, o que você falou aqui atrás sobre educação? É o quê? Desculpa, picotou minha voz? Não, alguém falou. Sim. Fala, o que vocês Não, perguntaram? a minha pergunta era que quando você falou aqui de educação básica, que eu não conseguia anotar tudo. Antes de acesso e permanência, você falou um pouco sobre educação básica. Não sei se todos têm que estar matriculados, alguma coisa assim. Sim, o Plano Nacional de Educação prevê a universalização da educação básica, né? Ou seja, o Plano Nacional de Educação prevê que todos que tenham a idade do ensino obrigatório dentro da educação básica estejam estudando, estejam matriculados e frequentando, não é só matriculados, tá? É matriculados e frequentando. Porque uma coisa é você matricular, outra coisa é a criança frequentar, né? Aí, se a criança não frequenta, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que tentar entrar em contato com a família, né? Faz a busca na família, faz-se uma visita à casa da criança. Caso não consiga, aí nós enviamos um documento que se chama FICAI para o Conselho Tutelar, tá? Mas isso a gente vai ver mais um pouquinho e aprofundadamente o documento à frente, que é quando a gente entra na legislação específica, tá? Tá bom. Estou ouvindo algumas vozes aí no fundo. É porque são muitas informações, né? Ai, gente, vamos lá. Imagina essa prova. A prova? Ih, minha prova é tranquilona. Rodrigo, eu não sabia. Então, se chega uma criança, um pai lá na escola, ele não tem a certidão, não tem nenhum documento da criança, e nem a transferência da outra escola, eu tenho que fazer. Tem. O direito à matrícula é da criança. Sabia mesmo. É direito subjetivo. E foi uma discussão, Rafa, longa, tá? Thalita, desculpa. Eu confundo a voz, gente, desculpa. Então, me perdoa. Não. Já acostumou. Oi? Não é só o... Ah, tá. É porque as duas são participativas e a voz são parecidas, então, para mim, acabam sendo quase a mesma coisa. Abrir a câmera. Isso aí, Thalita, abre a câmera. Então, tem que fazer a matrícula, é direito subjetivo da criança. Faz a matrícula da criança, não sabe qual ano de escolaridade que ela está. Isso, que eu ia te perguntar. Aí a gente vai fazer o que a gente conversou na semana passada do problema anterior. A gente tem que classificar a criança. A gente vai ver a idade dela, então, pela idade, ela deveria estar em qual ano de escolaridade? 5º ano? Então, a professora do 5º ano vai fazer uma avaliação para ver se realmente aquela criança consegue ser matriculada no 5º ano. Ontem eu li um texto. Não era um artigo, não. Eu pego muitos problemas jurídicos que envolvem educação, até mesmo para embasar os meus estudos, né? E eu estava vendo uma briga de uma avó que queria que o neto fosse matriculado no 2º ano. A criança tinha 6 anos, então ela deveria estar no 1º ano, né? E a avó queria que a criança fosse para o 2º ano. A escola fez uma avaliação. Olha só, gente, que coisa louca. A escola fez uma avaliação. A criança foi tida como apta em todos os componentes, inclusive
na avaliação psicopedagógica, que a gente chama de avaliação psicopedagógica, não é avaliação só pedagógica, tá? Lembrem-se disso, gravem essa avaliação psicopedagógica. Inclusive, tem uma lei estadual que nem está vigorando mais por causa de uma decisão do STF, que fala daquela questão do corte de idade. Eu não lembro se vocês vão se recordar, ou se alguém tinha filho nessa época, que estavam matriculados com 5 anos, que completavam 5 anos após 31 de março, tiveram que passar para o primeiro ano de escolaridade, no meio do ano letivo, foi uma confusão danada, por causa de uma lei estadual de 2009. Né? Quem lembra? Você lembra, Thalita? Foi uma confusão danada, as crianças pequenininhas passaram para o primeiro ano, só que a lei dizia que deveria ser feita uma avaliação psicopedagógica, né? Ou seja, se através da avaliação percebesse que a criança não teria condições psicológicas ou pedagógicas de avançar, de ir para o primeiro ano, ela não iria, né? Teria que ser feita uma avaliação em massa, porque eram muitas crianças, né? Acabou que não foi feito e os pais também não questionaram de forma legal, né? Por isso que é complicado quando a gente não torna a lei pública, né? Tornar a lei pública não é só publicar no site, né? É fazer com que o povo tenha acesso. Por exemplo, eu sempre chamo muita atenção de vocês quando eu falo de educação infantil, e a gente vai tratar de educação infantil no período que vem, se tudo der certo, vai dar certo, espero eu, estaremos juntos em Políticas 2, e quando a gente fala de educação infantil, eu sempre pontuo a questão dos 4 anos, né? Que normalmente os municípios fazem o quê? Colocam que a criança tem que ser matriculada no pré-1, quando faz 4 anos até 31 de março. Né? Só que a lei diz o seguinte, a LDB 9394/96. Desculpa, não sei se é só para mim, mas está picotando. Desculpa, professor, não sei se é só para mim, mas está picotando, não está dando muito para entender. Não, para mim não está picotando não, Adriana. Está normal também. Então é a minha internet, gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, desculpa. Nada. Adriana, depois eu vou mandar o vídeo, tá bom? Aí se você assistir e ficar com alguma dúvida, você pode me perguntar, tá bem? Ela deve estar com a internet ruim, coitada. Então, olha só. Aí, a lei diz o seguinte, que a criança tem direito à matrícula a partir do dia que ela completa 4 anos. Então, se a lei diz que é a partir do dia, se ela faz aniversário dia 30 de outubro, a partir daquele dia, se ela completa 4 anos, ela passa a ter direito à matrícula na educação infantil, tá? Na turma de pré-1. Aí o que acontece? Foi feita uma resolução que traz as diretrizes nacionais de educação infantil que vão colocar 31 de março como data corte para a educação infantil. Só que uma resolução não é maior que uma lei. Então, se o pai entrar na justiça, ele tem a causa ganha em primeira instância. Tá? Em primeira instância. Por que a resolução bota 31 de março? Por que as resoluções municipais vêm 31 de março? Porque, se não coloca 31 de março, o sistema vai criar um rombo. Né? Por quê? Para a criança estar matriculada no primeiro ano, tem que ter 6 anos completos até 31 de março. Ué, aí um foge um pouco do outro. Exatamente. Né? Cria-se um buraco. Eu não sei se vocês vão lembrar que há alguns anos, bem lá no fundo, existia Jardim 1, 2 e 3. Sim, né? Minha filha pegou essa fase. Teria... Eu também peguei.
O Jardim 3 seria essa transição aí no meio desse buraco para consertar. Para não criar outra etapa, né? O que se fizeram? Botaram todo mundo 31 de março, que não criaria problema. Né? Agora, por que tiraram o Jardim 3? Fizeram pré-1 e pré-2? Não existe mais Jardim 1, 2, 3? É porque a partir da nova LDB colocaram como pré-escola, né? Mas a divisão, Thalita, ela indifere, né? A lei ela só diz a partir de que ano que a criança tem direito ao acesso. Né? Isso. Professor, a 4 aos 17. Isso. Oi, Naira. A minha filha faz aniversário dia 20 de março. Olha só, quase que ela não entra. E o que ia acontecer? Ela ia fazer o primeiro ano quase com 7 anos, se ela tivesse feito depois. Exatamente. É isso? Exatamente. Entendeu? Ela ia ficar muito atrasada. Agora, olha só, Naira. A sua filha, ela já tinha feito educação infantil? Ela fez pré-1 e fez pré-2. Então, se a criança, mesmo com a idade fora do que a gente estipula como padrão, estiver matriculada, ela não pode voltar, ela tem que continuar. Então, sua filha tinha direito adquirido. Ah, entendi. Tá? Ela não poderia fazer, por exemplo, retornar ou atrasar a criança, ela teria que ser matriculada na sequência. Tá? É porque ela ficou novinha, ela tem 5 anos só vai fazer 6 em março, já está fazendo a alfabetização. Que no caso é o primeiro ano. Bebezinho, né? Eu acho tão pequenininho. Novinha, Naira. E você ainda tá cobrando da menina. Ela não tem nem 6 anos ainda. Não tem. Mas pelo amor de Deus, mas Naira. Ela tem uma dificuldade muito grande, gente. Vocês não têm noção. Claro, ela é novinha. E já tá na alfabetização. E eu imagino agora, nesse período remoto, deve ser pior ainda, né, coitada? Mas ela saiu da escola pública e eu joguei ela de cabeça na particular, professora. Entendi. Aí ela está sentindo a mudança. A escola particular normalmente já tem aquele livrinho, tem um monte de coisas que já está mais voltado para a alfabetização. Muito difícil, eu fico assim, não sei nem ensinar aquilo para ela. Tem que ser feita uma adaptação para ela, né? O certo seria a escola fazer uma adaptação para que ela conseguisse acompanhar, né? Não, mas minha psicóloga está falando que eu que sou doente mesmo, que é para me relaxar um pouco. E também, olha só, Naira, a criança, quando ela está na etapa de alfabetização, ela tem um estalo, né? Do nada, ela entra no processo e vai. Tá? Às vezes você acha que ela está caminhando devagar e tal, mas é um ritmo dela, né? Às vezes é porque o pai na alfabetização normalmente tem mais expectativas, né? Por que meu filho ainda não está lendo, né? Mas nós estamos em março. Mas na turma dela, os outros todos já têm 6 anos, né? Ela ficou sendo uma das mais novinhas. Isso, mas a maioria já veio daquele próprio colégio já lê, professor. Você fica aí você vai pensar, vamos pensar o seguinte, Naira, qual é o objetivo da educação infantil? Porque normalmente quando a gente está na educação infantil da escola privada, eles já saem, se não alfabetizados, mas pré-alfabetizados da educação infantil, né? Acho que é a Ana que trabalha em escola particular, né? Ana trabalha com educação infantil, não, né, Ana? Trabalhei o ano passado. Trabalhou com pré-2, Ana? Ou era... Isso, pré-2. Tem que sair quase alfabetizado, né, Ana? Tem que sair lendo, mas pelo menos as simples. Sair lendo as simples. Exato. Tem uns que vão. Uhum. Outros não, mas aí a gente também não vai forçar porque ele vai ter a alfabetização. Exato. Mas a questão da Luizinha, nossa, eu também já alfabetizei. Tem uns que levam a gente até assim, agosto, setembro, quando Jesus, é outubro, essa criança. É do particular, né? Do particular. Isso. Particular, pré-2 já sai lá. Eu do coração agora, porque minha filha saiu do pré-2 público, ela não sabia nem o que ela era entrar. Professor, a gente rebola, mas sai. Mas ela pegou um pré-2 na pandemia também, Naira. A internet voltou.
Ai, Jesus! Realmente, era só aquelas folhinhas, Thalita, que vinha agora, para casa para a gente fazer. Agora, o que a gente tem que pensar enquanto responsável, enquanto pai, né, mãe, tio, avô, enquanto professor também, né? Principalmente da escola pública, pensando nos fins, né? Em que medida nós, enquanto responsáveis, vamos à escola e pedimos o planejamento anual da turma dos nossos filhos? Olha, eu gostaria de uma cópia do planejamento anual dos conteúdos programáticos da minha filha, porque vocês, enquanto responsáveis, têm direito de pedir e a escola tem obrigação legal de dar, tá? Porque o processo pedagógico é duplo, né? A educação não é feita sozinha, não é feita pela escola só, né? Então, às vezes, se você não sabe o que está ali, né? Eu não sei o que eu vou cobrar, né? Se eu não sei o que eu vou cobrar, eu acho que o processo é natural, né? Aí o que acontece quando chega lá na frente, ela não sabe nem o que é o U, né? Que é o mínimo que a criança tem lá. Tem uma discussão muito grande acerca da educação infantil, né, gente? Primeiro, eu acho que tem um rompimento aí da educação infantil com o primeiro ano, que eu acho muito nocivo, que é quando a gente tira a criança da educação infantil e joga no primeiro ano como se fosse ensino fundamental normal, né? Não é uma série de transição, é um ano de transição. Eles têm que crescer assim muito rápido. Nossa, minha filha está sentindo muito essa diferença de sentar na mesa. De tinta, aí vai para o primeiro ano, todo mundo bonitinho, porque já não posso mais me dizer assim, né? Um exemplo bem. Eu não posso mais me sujar de tinta. Eu não posso fazer bolinha. A colocação da forma de sentar também, né? Um atrás do outro, era aquela mesinha redonda. Minha filha está sentindo. Tradicionalmente, a gente configura a escola de ensino fundamental dessa forma, né? A criança sentada uma atrás da outra, seguindo aquele mesmo modelo, né? E quando o professor quer fazer diferente, o que acontece, né? Porque a legislação não diz que tem que ser daquele jeito, não tem nada na lei falando, nem nas diretrizes nacionais falando que tem que ser daquele jeito, né? Mas nós temos uma questão social, né? Que atravessa a escola. As expectativas são essas, né? Vai passar a diretora na janela, vai olhar, por que fulano está com todo mundo sentado no chão? Né? Aprendendo, tem que aprender a ler, tem que ter o caderno com aquele monte de folhas coladas. Tem que sair lendo e escrevendo. Lendo e escrevendo, né? Que não necessariamente tem que ser daquela forma tradicional, né? Não necessariamente tem que ser daquela forma tradicional. Enfim, é um processo longo e uma discussão ampla também, né? Que eu adoro. Mas aí a gente percebe, eu gosto muito dessa etapa, né, de debate. Enfim, mas aí faz a gente pensar na questão dos fins da escola, né? Nos fins, nos meios, né? A escola, gente, ela não é fim, ela é meio, né? Ou seja, ela não termina o processo, ela não faz tudo sozinha, ela participa do processo, né? Então, a escola, ela é intermediária. A educação, ela vai contar com a contribuição da família, da sociedade, né? Ela não é feita só pelo pai, pela mãe, pela escola, né? A sociedade como um todo. Por isso que a gente não tem um plano, que às vezes, olha só que coisa louca, nós temos o Plano Municipal de Educação, tá? Que eu vou mandar para vocês lerem quais são as metas do Plano Municipal de Educação. Rapidamente, só para vocês entenderem o que é o Plano Municipal de Educação, quem não conhece. Existe, dentro da LDB, ela estipula a criação de um Sistema Nacional de Educação e da criação de um plano nacional para a educação brasileira. Tá? Aí se cria... O municipal é do município, né?
Veja bem, existe o plano nacional, o plano estadual e o plano municipal. Então, primeiro vem o plano nacional, né? A partir do plano nacional, nós temos os planos estaduais e os planos municipais, né? O plano nacional, ele vai trazer as metas maiores, né? As 20 maiores metas a nível nacional, né? Para 2 décadas, né? Para se tentar construir, né? Quando nós construímos o Plano Nacional de Educação, o Estado tem que construir o seu Plano Estadual de Educação com as suas metas, que não necessariamente precisam ser 20, né? Mas tem que contemplar as 20 que estão lá no Nacional. Por exemplo, a meta número 1 é a universalização da educação infantil. Só que essa meta ela é desmembrada. Ela vai prever a universalização só da idade obrigatória, ou que se chegue a uma porcentagem, que até o final de 2024 tenha-se 50% dos alunos de 5 anos matriculados na educação infantil. A meta 1 ela é a universalização dos 5 anos. Na meta 1 se prevê que até o final de 2024, nós temos que ter 100% dos alunos de 5 anos matriculados na escola de educação básica, né? Mas esse é o plano nacional. O plano nacional. O plano estadual e o plano municipal não podem ferir o plano nacional, tá? Então, se o plano nacional estipula que é 100%, o municipal tem que estipular que é 100%. Se o plano nacional estipulasse 50%, o municipal poderia estipular 70%. Ele poderia estipular sempre a mais, tá? Nunca a menos, ok? Que tem um grande problema aí, tá, gente? Por quê? O município não consegue fazer tudo sozinho, ele depende de recursos do governo federal. Em 2016, com a PL 93, o que acontece? Desculpa, com a emenda constitucional 93, ficam congelados os gastos com educação durante 20 anos. Então, durante 20 anos, não se pode criar gastos, não se podem criar gastos com a educação brasileira. Como que eu vou universalizar a educação infantil se eu não tenho recurso? Como eu vou universalizar o ensino fundamental se eu não tenho recurso? Como eu vou universalizar o ensino médio se eu não tenho recurso? Será que os municípios vão conseguir atingir as suas metas? Hã? Não. Não, professor. Não, né? Não. Então, o plano nacional, gente, quando ele é estipulado, assim como o plano estadual e o plano municipal, eles prevêem o financiamento, né? Então, no espaço de tempo de durabilidade do plano nacional, que são 10 anos, não são 20 não, perdão, tá? A cada 10 anos são feitos o plano nacional, plano estadual e municipal, tá? São 10 anos. Era outro que falava de 20 anos. Era a lei do Fundeb. O plano nacional, durante os 10 anos, ele tem a previsão orçamentária. Ou seja, quando você vai ao mercado, eu não sei se vocês fazem isso, né? Eu não tenho o hábito de fazer porque eu não sou organizado a esse ponto, mas normalmente quem é mulher chefe de família, aquela que faz compras, aqui em casa quem faz compras sou eu, quem vai ao mercado sou eu, então, mas eu vou pegando o que eu acho que está faltando. Mas normalmente dona de casa ou aquela mulher que já tem aquela passagem da mãe, né, tem essa tradição de fazer a lista, né? Eu tenho que ter a lista para saber o que eu preciso comprar.
e para saber também se o dinheiro que eu tenho vai dar para comprar aquilo que eu preciso, né? Bem, eu tenho R$ 200, mas o que eu listei dá 400, então eu tenho que fazer o quê? Uma adequação, eu tenho que cortar, né? Então, o Plano Nacional, quando ele foi criado, ele tinha uma previsão de investimento na educação que nunca foi visto. Quando os planos municipais foram feitos, houve uma perspectiva de financiamento muito grande, só que não se consolidou, né? Não se consolidou por quê? Porque em 2016 a emenda constitucional 93 e posteriormente a emenda constitucional 95 que vão congelar os gastos em educação, ou seja, não se amplia o investimento em educação durante 20 anos. Rodrigo, então o PNA, a cada 10 anos, tem um plano PNE. orçamentário? Oi? PNE. O PNE, Plano Nacional de Educação. E a cada 10 anos ele tem um plano orçamentário, é isso? Thalita, tanto o PNE, o PEE, que é o Plano Estadual, e o PME, eles têm que ter previsão orçamentária, tá? Toda vez que vocês forem pensar numa política pública de educação, vocês vão ter que fazer o que a gente chama de impacto. O que é impacto orçamentário? Quanto tempo que vai durar aquilo? Eu tenho um projeto que vai durar 5 anos, quanto de custo eu vou criar durante esses 5 anos? 2007 eu vou criar 1 milhão de custo, 2008 eu vou criar 8 milhões, enfim. Quando a gente dá um aumento para o professor, a gente tem que fazer um impacto de quanto que aquele aumento vai gerar ao longo dos anos, né? Porque aquele aumento não é para uma pessoa, aquele aumento é para uma rede inteira, né? E aquilo vai impactar no orçamento. Mas só é feito de 10 em 10 anos, isso? O Plano Nacional, Estadual e o Municipal são de 10 em 10 anos. Mas, olha só, financiamento da educação, a gente vai ver nesse período agora o que prevê a Constituição. Vocês vão ver que tem outras previsões orçamentárias. A parte orçamentária é muito grande, tá? Isso é o que diz respeito somente às metas do Plano Nacional, Estadual e Municipal de Educação. Fala, Rafa. Professor, então, só para concluir aqui o que eu estou escrevendo, haverá uma reestruturação orçamentária, correto? Dentro desse PNE, PEE e PME, correto? Isso. Tem que ter uma previsão orçamentária, tá? Uma previsão e reestruturação, não é isso? Sim. Agora, o que acontece, Rafa? Só vai haver essa reestruturação, esse investimento, se tiver o dinheiro em caixa. Se não tiver o dinheiro em caixa, a gente consegue... No caso... Desculpa, pode falar. Se a gente não tiver o dinheiro em caixa, a gente não consegue implementar, né? Rodrigo. E esse dinheiro, professor, esse dinheiro advém daqueles impostos, das notinhas fiscais, correto? Isso, também. Ótimo. Que vocês têm que pedir. Oi, Sandra, fala. Posso fazer uma pergunta que eu não estou entendendo muito bem, mas não tem nada a ver com o que você está falando. Hoje está saindo aí na mídia que a gente vai ficar sem aumento durante 15 anos, né? Você já leu isso? Não vi. Nosso digníssimo presidente da República soltou essa bomba hoje. Mas isso tem a ver com o que você está falando? Não, né? Olha, Sandra, desde o início do Covid já tem uma lei em vigor, um decreto federal proibindo a ampliação de custos na educação, né? Ou seja, a gente eu acho que foi em setembro que ele botou o decreto, eu não vou lembrar o número do decreto, eu não lembro de todos os números, mas tem um decreto presidencial que ele diz que enquanto houver a pandemia, não pode se onerar a folha, ou seja, ninguém pode dar aumento para funcionário público.
Tanto que a gente não deu aumento aqui em Maricá ainda. Não porque a gente não tem recurso, porque o aumento já estava previsto. A gente ainda não conseguiu dar porque a gente está recorrendo junto à decisão do bendito lá do presidente. Né? Como não, tem... mas não é isso não. É 15 anos sem aumento do funcionalismo público. Eu Foi não votado vi. hoje Eu e não vi. passou. Eu não vi. Tá bombando nas redes isso. Eu não consegui. Até nas minhas. Eu estou compartilhando sem nem entender, mas eu estou muito chateada. Depois você me manda que eu vou ler. Aí, qualquer coisa eu mando um áudio lá para vocês, até para entender, né? Porque eu tenho que ler. Olha, ontem à noite, olha o que aconteceu. Olha como a lei traz coisas assim tão minuciosas. Foi aprovado aqui a lei estadual que coloca os professores no grupo prioritário para vacinação, né? Só aí eu vi um monte de colegas botando uma alegria danada, todo mundo feliz. Que eu, obviamente, fico feliz também, né? Porque eu tô doido para ser vacinado. Mas eu falei, gente, vocês não leram a lei corretamente. Olha o que a lei diz. Que existem subgrupos, 3 subgrupos. Primeiro, serão vacinados aqueles que já estiverem em ensino presencial, tanto público como particular. Depois, os que têm comorbidade. No final, aqueles que estiverem em ensino remoto. Então, quem não estiver presencialmente está na terceira linha de vacinação. Aí eu conversei até com a Adriana ontem à noite, a secretária, falei, Adriana, o governador acabou aprovando um projeto. As pessoas estão comemorando, mas elas não estão percebendo que é uma forma que ele achou de fazer com que os professores voltem à escola. Por quê? Se a vacinação vai se iniciar por aqueles que estão presencialmente e ele diferencia quem está remoto e quem está presencial. Quem está presencial nesse momento agora? A maioria são dos privados, e a lei fala que é tanto para o privado como para o público. Então, primeiro é quem está na sala de aula já. Né? Quem estiver em remoto está no terceiro grupo. Só que as pessoas não leem a lei inteira ou não se fazem entender. Né? Eu falei, tá vendo como traz coisas atrás e a gente não percebe? Né? Mas eu vou ler, Sandra, o que aconteceu aí, porque eu não li ainda. A gente tem que ter esse hábito de acompanhar. Né? Hoje foi um dia bem pesado, eu não consegui ver, né? Não consegui acompanhar. Mas eu vou ver o que foi votado aí desse cidadão. Para ver também se abrange só os funcionários federais, né? Não sei se a lei vem falando de maneira geral. Até mesmo porque... Professor, eu acho que é só os funcionários públicos federais. Até mesmo porque ele não tem competência para... Uma PEC foi votada, não foi isso? Já tinha... Rodrigo, acabei de ler, estou procurando na internet. Câmara aprova em segundo turno PEC que pode congelar salários de servidores federais por 15 anos. Então, olha só. Escapei dessa. Eles votaram uma PEC, né? Então, ainda não é uma emenda. A PEC é um projeto de emenda constitucional. Então, é um projeto ainda. Tá? Ela tem que ser aprovada, depois passar pelo Senado e ser assinada pelo presidente, né? Que pode ter veto ou não, até mesmo porque ela tem um processo maior. Toda PEC tem um processo maior porque ela altera a Constituição. Tá? Então, ela não pode ser feita de uma forma mais célere, né? Então, normalmente é mais demorada. Agora, o que tem que ver, Sandra, é porque normalmente, quando a gente sai uma matéria assim, fala funcionalismo público, né? Mas não se fala na notícia a que funcionalismo isso está direcionado.
né? Eu acho difícil ser o funcionalismo todo, até mesmo porque senão tira a autonomia dos estados e municípios, né? Quanto às questões de previsão orçamentária. Mas, no país em que estamos, né, nada é de se achar estranho. Porém, mesmo que seja aprovado, o STF pode julgar como inconstitucional, tá? O STF pode interferir aí nesse processo, porque o STF é o guardião da Constituição Federal, né? Então, se tem alguma questão aí que foge à Constituição ou vai ferir a Constituição, com certeza vai haver um movimento de algum lado para que seja mudado. Eu vou ler depois para ver o que, se você conseguir abrir a notícia depois e falar, tá bom? Que agora eu estou curioso também. Tá bom, obrigada, tá? Nada, que isso. Mas acaba estando ligado ao assunto, entendeu, Sandra? Porque como que você prevê melhorias na educação se você não prevê valorização dos profissionais, por exemplo, né? Em valorização, a gente está falando de salário, a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de plano de carreira, né? A gente está falando de vários benefícios, que às vezes as pessoas falam de valorização do magistério, as pessoas acham que é só o salário. Ah, aumentou, deu um salário. Aí acha que isso é valorização do magistério. Não, faz parte. Valorização do magistério é quando o professor tem os profissionais da educação, que não é só o professor, né? Temos vários. Quando eles têm os seus direitos garantidos, né? Quando têm os seus benefícios garantidos, né? Já comecei a aula falando a beça, né? E a gente ainda está no primeiro slide. Mas tudo é informação, tudo é importante para a gente pensar, tá bom? Então vamos lá, gente. Ai. Quem é esse moço aí? Anísio Teixeira. Anísio Teixeira foi um educador brasileiro de suma importância. Ele vai participar do movimento da Escola Nova, que vocês ouviram falar, né? Movimento Escola Novista. Né? Então, o Anísio Teixeira, ele fez parte desse movimento. Qual é a importância de Anísio Teixeira para a educação brasileira? O Anísio, gente, ele acreditava que a educação ela deveria ser não só para todos, mas de todos, né? Porque a partir do momento que eu falo que é para todos, eu estou dizendo, ó, essa casa aqui é para todo mundo. Mas não necessariamente as pessoas se sentem pertencentes daquele espaço. Eu não sei se vocês já passaram por determinada situação, que às vezes você quer entrar numa loja, mas fica assim meio sem jeito de entrar naquela loja, falar assim, ai, o pessoal que está ali está vestido de uma forma e eu não estou bem vestido para entrar ali, né? Ou seja, aquele espaço é aberto para todo mundo, mas não necessariamente é de todo mundo se sente pertencente. É a mesma coisa que acontece na educação, ou acontecia na perspectiva de Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, ele vai dizer que a escola ela tem que ser um espaço democrático, um espaço para todos, né? Anísio vai ser um dos idealizadores de uma revolução na educação brasileira, que vai ser o movimento da Escola Nova, né? Que previa uma série de reformulações, né, na educação brasileira, que vai traçar novos rumos para a educação brasileira. Né? Tanto que na década de 30 há um processo de engajamento para a democratização do acesso à educação. Anísio Teixeira era advogado, educador, foi professor durante muitos anos de História da Educação e Filosofia da Educação. Ele idealizou uma escola que vocês não conhecem, a não ser quem já foi a Salvador. Alguém já foi a Salvador? Também, talvez a pessoa foi a Salvador e não passou pela escola Parque, né?
vocês podem até ter ouvido falar na Escola Parque. Alguém já ouviu falar da Escola Parque? Não. Eu não. Não? Foi aquela escola maravilhosa que você mostrou a foto semana passada, não, né? Não. Não, aquela é Avenue, sei lá. Aquela ali aquela já está há muitos anos atrás, né? Anísio Teixeira, gente, começa a sua carreira, ele tem uma carreira a nível nacional, mas ele vai passar pelo Rio de Janeiro, que naquela época era a capital, e por Salvador. Tá? Ele vai propor um grande projeto de reforma do ensino baiano, tá? Que pensava a educação para além do ensino tradicional. Ele pensava numa formação que até então a gente não ouvia se falar muito, né, apesar de ser antiga, né, que era a escola de tempo integral. Para Anísio Teixeira, a criança só teria os seus direitos garantidos se elas permanecessem, o dia inteiro na escola. Então, vocês vão sentir uma proximidade muito grande entre Anísio e Darcy Ribeiro, tá? Porque Anísio e Darcy foram colegas, tá? Então, olha a fofinha da Naira aí. Chegou do balé. Chegou do balé. Oi, lindona, tudo bem? Quem é esse daqui? Professor, o senhor já escola aldeia? Eu não consegui entender, Ana. Aldeia Curumim? Isso. Já conheço, inclusive sou amigo da coordenadora pedagógica de lá. A proposta lá também é diferente. A Aldeia Curumim tem uma proposta diferenciada, né? É uma escola que investe na formação humanística, né? Não é presa a uniforme, essas coisas, já é uma escola tradicional, né? A gente vai estudar Gramsci mais à frente e a gente vai ver que o Gramsci ele compara a escola a uma prisão, né? E a gente, às vezes, indiretamente, a gente acaba tentando fazer com que a escola se torne uma prisão. Você lembra semana passada que eu pedi para vocês desenharem a escola? A maioria fez a janela cheia de grades. A gente faz a janela com grade, mas não é pensando em prender. Porque a gente tem medo que eles pulem, né? Oi, Segurança. Por segurança, né? Ô, professor, teve a primeira vez que a minha filha viu aquela escola ali no centro, ali perto do ponto de táxi, da pracinha do táxi. O Zilca? Que é cheio de grade Isso, que é cheio de grade na frente. Ah, não, o Elisiário Mata. Elisiário. É o Correio. Não, ela falou assim, ela foi ter aula de teatro lá porque o Enfio estava em obra, né? Aí ela, meu Deus, mãe, isso aqui a gente entra e não sai mais. Porque a gente vê assim, tudo gradeado, né? As janelas fechadas, as grades, né? Na época que eu estudei, falavam, né? Costumavam brincar que era presidiário mata. Presidiário mata. Eu ia falar isso, mas aí eu falei assim, não ela regalou mal olhão. Nossa, a gente vai sair daqui. Eu sou professor do Elisiário, né? Eu tenho um carinho imenso pelo Elisiário, porque eu fiz o curso normal lá e eu tive o prazer de voltar como professor das duas escolas que eu tenho grande amor da minha vida, que é o Elisiário e o Joana Benedita Rangel, né? O Elisiário voltei há pouco tempo agora, porque eu retornei para o estado faz pouco tempo, né? E eu estou num processo que talvez eu tenha que sair dessa matrícula do estado para assumir outra matrícula,
simplesmente por questões financeiras, mas está me doendo tanto, tanto, tanto. Olha, falar para vocês, a pior coisa é a gente pensar, porque eu estou pensando na minha aposentadoria, não estou pensando no meu coração. Se eu for pensar pelo meu coração, eu fico ali, mas se eu for pensar na minha aposentadoria, eu não posso ficar, né? Porque senão eu vou passar fome na aposentadoria. Meu filho estudou contigo. Oi? Meu filho estudou contigo. Seu filho estudou comigo? É. Em que ano? Foi uma aluna de edificações? Foi, edificações. É o Igor Matos. Faz muitos anos, o Palmeirinha, né? Já. Ele agora está fazendo, já está terminando, vai fazer o TCC de cinema. Muito bom. Depois me mostra a foto, porque se eu ver a foto eu vou lembrar. Eu lembro de todos os meus filhos. Eu adorava dar aula para edificações. Então, olha só, gente. Voltando aqui. Então, o Gramsci, ele vai fazer uma comparação da escola como uma prisão. Né? Ele vai dizer que a escola, a criança vai para aprender um monte de regras, você não pode falar, você tem que ouvir, você tem que seguir. Vamos pensar, gente, que o Gramsci é de lá da época da carochinha. Né? Então, a ideia de escola dele é do século passado. Que se a gente for parar para pensar, não está muito distante do modelo de escola que nós temos hoje, né? Será que mudou muito o modelo de escola de antigamente para o modelo de escola de hoje? Veja bem, eu estou falando modelo, né? Modelo no sentido de que eu tenho o quadro, eu tenho a mesa do professor lá na frente, eu tenho aquelas fileiras um atrás do outro, eu tenho os horários divididos, né? Por que a gente não tem aula de história, geografia, ciências, todo mundo no auditório junto? Por que a gente não tem uma outra formação na sala de aula? Por que a gente não trabalha de forma diferenciada? Né? Mas em que medida o próprio sistema nos faz com que a gente siga os moldes? Ou a própria sociedade? Porque a sociedade tem uma expectativa. Né? Ela tem no imaginário dela uma forma do professor atuar. Né? Se o professor não manda dever de casa, se o professor não corrige caderno, né? O professor é julgado a todo tempo. Olha, eu não sei que tanto dever é esse que essa professora passa, parece que não tem mais o que fazer. Né? Fulana não passa dever, nunca vi. Ana tá rindo? Passa muito dever, Ana? Fala, Tiago, vai ter a mão nervosa. Mas aí eu sigo o que me mandam. Exato. Então eu tenho que passar. Exato. É um efeito. Continua tendo a mão nervosa. É um efeito. É um efeito em cadeia. Não é necessariamente porque você quer que, mas você tem que. Né? Não é uma opção. O próprio sistema nos faz com que sigamos as regras dele. Né? E quando o sistema tenta fugir à regra, quando a escola tenta fugir à regra, o sistema cria novos mecanismos. Né? Por exemplo, quando se fala de base curricular nacional comum, né? A BNCC. Vocês já ouviram falar na BNCC, né? Já? A BNCC, ela parte do entendimento que há para cada ano de escolaridade um referencial mínimo de competências e habilidades que a criança tem que atingir. Né? Então, no primeiro ano do ensino fundamental, a ideia é que todas as crianças no território brasileiro atinjam aquelas mesmas competências e habilidades. Né? Gente, é algo muito complicado e delicado. Eu vou falar para vocês que eu fico
em cima da corda bamba. Né? Em cima da corda bamba, por quê? Eu já passei por situações onde eu peguei alunos vindos de outras turmas, mesma escola, dando aula para o 9º, 8º ano. O aluno trocou de turma. Quando ele foi para a minha sala, eu tinha começado por um conteúdo e a professora da outra turma tinha começado por outro conteúdo, totalmente diferente. Né? Ou seja, ele não sabia ler com credo que eu estava falando e estava totalmente numa outra sequência, numa outra perspectiva. Né? Então, tem-se eu não gosto de chamar de currículo, porque isso não é currículo. Né? Vocês, período que vem, vão ter a disciplina currículo, provavelmente com... É período que vem, acho que é período que vem, sim, com Bruno. E ele vai, com certeza, aprofundar essa discussão com vocês. Né? Nós temos referenciais teóricos, nós temos conteúdos mínimos, mas currículo é outra coisa. Currículo é uma discussão dentro da escola, engloba tudo, né? O caminho que eu vou seguir. Né? Eu tenho os objetivos, eu tenho as metas, mas como que eu vou atingir isso? Esse caminho, esse desenho que a escola faz, essa reorganização dela, esse trabalho pedagógico, isso é currículo. Né? Então, uma ideia muito maior, né? Muito ampla nessa perspectiva. Né? Então, gente, quando nós pensamos que se eu tenho aqui um aluno no ensino fundamental no 6º ano, aqui matemática está trabalhando multiplicação. Lá no Ceará, a multiplicação ele só vai trabalhar no 8º ano. Ou seja, se a criança se mudasse, ia ter uma defasagem. Então, a base ela traz esse ponto, esse ponto, eu acho positivo, no intuito de que entende-se que tem etapas e, de uma forma geral, a criança ela vai mudar de estado, ela vai se encontrar. Né? Por outro lado, tem a questão, uma discussão muito grande, por entenderem que é uma tentativa de fazer a escola virar uma caixa. Né? Mas a gente tem que pensar não somente naquele ano, a gente tem que pensar no processo da criança. Será que se ela, até o final do ensino fundamental, não tiver acesso àqueles conteúdos, ela vai conseguir fazer uma prova para entrar numa escola técnica? Será que ao final do ensino médio ela não tiver acesso àqueles conteúdos, ela vai conseguir fazer o vestibular em igualdade ou equidade com todos? Né? Não vai. Né? Então, assim, a gente sabe, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Naira. Né? Ela levou a filha dela para uma outra escola e ela percebeu o quê? Que as crianças que estudavam naquela escola já estavam bem à frente em questão de conteúdos do que a filha dela tinha. Né? Ou seja, os programas são totalmente diferentes. Né? Então, a base ela vem tentar nivelar, de certa forma, isso. Aí se criam outros mecanismos, gente, que são maiores, que a gente vai ver na lei. Por exemplo, o SAEB, né, que vai fazer com que os municípios se enquadrem. Né? Ou seja, se eu não sigo a matriz de referência do SAEB, as crianças não conseguem fazer uma boa prova Brasil, não conseguem atingir o IDEB. Né? Enfim, o Estado ele vai encontrar formas de fazer com que a escola continue sempre no seu mesmo modelo. Né? Tem formas e caminhos de se fazer diferentes que a gente com certeza vai ver mais à frente. Tá bom? Professor, vamos lá. Oi. Eu vou fazer um comentário rapidinho. Isso aconteceu com a minha filha, só que assim, eu não mudei ela de escola, só mudei ela de horário. Ela estava na parte da tarde e aí ela passou para de manhã. O conteúdo que ela tinha feito à tarde, que ela, né, no caso, ela avançaria para outro,
Quando eu botei ela de manhã, ela voltou tudo atrás. Então, assim, a metade do ano ela fez uma coisa e a outra metade ela fez a mesma coisa. Ou seja, não foi feito um planejamento em conjunto, né? Porque o professor de manhã estava... Tipo, ela falou assim, mãe, o professor de manhã está atrasado, porque tudo que ele começou a dar agora foi o que eu fiz no começo do ano. E eu troquei ela justamente no meio do ano. Então, assim, resumindo, ela não pegou muita coisa. Ela pegou a mesma coisa o ano inteiro. Aí entram questões para a gente discutir, Adriana. Por exemplo, a questão do próprio planejamento da escola, né, do plano de curso que vocês podem ter acesso, que vocês podem pedir, né, e do porquê a adaptação do plano de curso. Por quê? Se eu tenho um ano de escolaridade, eu tenho que seguir um plano de conteúdos iguais, né? O que eu posso alterar é a forma como eu trabalho, que é a metodologia, que cada um tem né? Agora, que fatores podem levar o professor a modificar o planejamento? Porque vocês sabem que o planejamento ele tem que ser flexível, né? Que fatores? Por exemplo, aquela turma é uma turma de alunos que já vieram com defasagem, né? Pode ser, ou o professor fez um planejamento porque ele gosta mais da matéria que era para dar no final, ele puxou para o início e o outro fez vice-versa. Por exemplo, eu odeio dar aula de fonética e fonologia. Vocês querem me matar, me botar numa turma de primeiro ano do ensino médio para dar aula de fonética e fonologia. Então, eu sempre fujo do primeiro ano. Esse ano eu estou dando aula para o primeiro ano do ensino médio, mas eu dou aula de empreendedorismo, né? Não dou aula de português. Aí, o que eu fazia? Eu empurrava fonética e fonologia lá para o final, quando já está todo mundo desgastado. Porque o sofrimento era menor para mim. Mas eu amava dar sintaxe, né? Então, minha filha, se você botasse uma oração subordinada na minha frente, você estava me dando um hambúrguer do McDonald's duplo com picles, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com gengibre, né? Enfim. Então, para isso, a base vai trazer esses referenciais. E aí, da importância da gente, enquanto família, ter acesso a esses documentos, que nem sempre a gente sabe que a gente pode pedir, né? Nem sempre a gente sabe que a gente tem direito de receber, né? Até para acompanhar. Aí acabou que a sua filha ficou com alguma defasagem, porque ela não viu algum conteúdo de alguma parte, né? E aí, como que ela vai repor isso? Como que isso vai aparecer na vida dela novamente, né? Ela estava em que ano? Foi em 2019. Não. Qual o ano de escolaridade? Era 8º? Não, ela estava no 6º. Acho que no 6º? Ela estava no 6º, que ela agora está no 8º. Foi assim, já teve a mudança brusca porque ela já tinha passado para o coleginho novo. Uhum. Só que o meu horário não dava para ela estudar à tarde. E eu só conseguia a vaga dela à tarde. Aí, no meio do ano, eu consegui uma vaga para de manhã. Uhum. E aí ela começou a estudar tudo de novo. O que ela tinha feito, ela continuou até o fim. Entendi. Aí ela assim mesmo, mas assim, eu tenho certeza que ela perdeu o conteúdo. Ela falou, poxa, mãe, agora que a matéria ia mudar, que o professor já tinha outros planos para outras coisas, aí eu fui para de manhã e comecei tudo de novo. Aí vem o desgaste que leva à retenção, que é a mesma coisa quando o aluno reprova, que tem que ver tudo de novo da mesma forma, com os mesmos professores, né? Imagina só, sua filha já viu meio período tudo, imagino que ela já tenha ficado desanimada. Imagina um aluno que tem que ver tudo o ano inteiro, com o mesmo professor, né? Tudo de novo. Sem sentido nenhum. Primeiro, os colegas que ela já tinha feito, as amizades eram todas à tarde. Quando ela foi para de manhã, ela não teve aceitação. A turma não aceitou muito bem ela, porque ela ficou muito quieta, muito na dela. Então, tudo isso prejudicou muito, mas estamos indo. Vamos ver, né? Isso aí. Não pode desistir. Vamos caminhar que vai dar certo. Oi. Eu estou com uma curiosidade aqui. O senhor comentou assim, que todos têm que ter uma base para fazer o Enem. E
onde se encaixam as crianças que estudam naquelas escolas transformadoras que a gente viu do vídeo? Porque algumas dessas escolas tem aqui no Brasil, né? Em São Paulo, em alguns estados. Aí eu fiquei pensando, como que vai ser o futuro dessas crianças lá na frente, quando tiverem adulta? Porque elas não vão fazer prova, não vão ter nada que, assim, sei lá, diploma de alguma coisa? Não, isso não pode, Fábia. Olha só, toda escola, ela não precisa dar prova. Não é obrigatório que ela dê prova. O referencial curricular é sempre o mesmo. A forma de se fazer é diferente. Não quer dizer que ela não aprenda. Ela aprende, só que ela aprende de uma forma diferente. Por exemplo, eu poderia ensinar a fração no quadro negro, mas eu posso ensinar a fração fazendo pão. Que eu vou trabalhar a fração, vou trabalhar a receita, vou trabalhar português. Intuitivamente, eu estou trabalhando os conceitos ali também, entendeu? Essas escolas que trabalham numa outra perspectiva, elas têm um referencial, né? Elas não podem fugir, só que elas trabalham de uma forma outra, né? Que nem todo mundo entende como convencional, né? E que a gente fica com medo normalmente, né? Mas ela no final ela tem o diploma, ela tem que ter uma documentação, né? Ela pode, por exemplo, como nós temos programas e a lei prevê, por exemplo, adultos, jovens, né? Eles podem fazer um ano inteiro e despriorizados, sem um ano de escolaridade específico, e no final do ano eu falar assim, não, esse aluno ele atingiu as competências para o 9º ano, né? Fazendo um conjunto de competências e habilidades. O que muda, na verdade, ali, Fábia, não são os conteúdos, é o currículo, é a forma como eu trabalho o conteúdo, né? O currículo tem um autor, salvo me engano, o nome dele é Tiago de Mello. Tiago de Mello. Tenho quase certeza que é Tiago de Mello. Que ele diz assim: eu não tenho um jeito. Eu não tenho um novo caminho. Eu tenho um jeito novo de caminhar. Ou seja, os conteúdos, as perspectivas são as mesmas, mas a forma como ele prevê o ensino é diferente, né? Como você, por exemplo, pegar uma educação infantil, né? Uma educação infantil não, vamos botar um 1º ano. Vai pegar um 1º ano, né? Quando você chegar lá, você não necessariamente pode trabalhar com eles sentados um atrás do outro, né? Todo mundo em fileirinha. Você pode trabalhar um método misto, você pode trabalhar do lado de fora, você pode trabalhar com método fônico, que tem muitas críticas, né? Que eu sou apaixonado, que eu sei que tem uma moça aqui nessa turma de vocês que domina muito bem o método fônico, né, Sandra? A casinha feliz. Ai, Rodrigo, eu tenho meu caderno até hoje, tem 10 anos. Minha melhor turma de alfabetização, vou falar porque você gosta. Porque quando eu falo, o pessoal fica... Minha melhor turma de alfabetização foi a Casinha Feliz. Aprendi com Eva, maravilhosa. Eu também amo a Casinha Feliz, sou um defensor. Eu tenho tudinho. A hora que precisar... Sandra, sei lá. Vamos marcar para você apresentar para a turma, para eles conhecerem elas e ele, né? Porque só tem um menino e a maioria é de meninas, né? Para eles conhecerem a Casinha Feliz, tá? Eu não sei se todo mundo conhece, já ouviram, provavelmente a maioria já ouviu falar, né? Mas nem todo mundo conhece. E tem pessoas que são totalmente contra. Você falar em Casinha Feliz, querem fazer até uma fogueira e te botar fogo ali no meio da praça, né? Então, quando você assume essa forma diferente de fazer, essa forma outra, você também está aberta a críticas, né? Como essas próprias escolas, Fábia. Às vezes as pessoas acham que são meio que assim,
libertinagem, né? Eu mesmo, às vezes, eu tinha uma escola aqui em Maricá que os alunos entravam e saíam a qualquer hora, eu ficava apavorado, eu ficava assim, meu Deus do céu, essas crianças não têm horário, não, porque eles entravam e saíam, e eu não compreendia esse processo de, porque, veja bem, quando a criança está ali na escola, naquele horário, o adolescente, vamos falar de adolescente, ele é obrigação da escola, né? Ele é responsabilidade da escola. É muito sério quando a gente dispensa o aluno, tá? Tome muito cuidado. Ah, faltou o professor, né? Eu vou dispensar o aluno. Lembre-se que naquele horário, ele, de forma documentada, é responsabilidade da escola. Então, se ele sai naquele horário, faltou o professor, vai para casa, pode ir para casa, está dispensado. Ele foi para casa sozinho, aconteceu alguma coisa, a responsabilidade é da escola, tá? Rodrigo, nesse caso, a escola teria que segurar a criança dentro dela, nem que fosse um inspetor olhando, até dar horário? Até dar horário, tá? Fazer uma atividade com ela, ou botar para assistir um vídeo, ou ligar para os pais. Quem tiver com o pai pode levar embora, né? Mas a criança sozinha, não deixem. Tá? Porque se acontecer alguma coisa, a responsabilidade... E, gente, olha, você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se você não segue uma vírgula da lei, chega lá na frente, acontece alguma coisa, as pessoas vão te penalizar. Elas esquecem totalmente tudo de bom que você fez. Elas só vão olhar aquilo de ruim que vocês fizeram. Então, é muito seu amigo, mas lembre-se que a primeira pedra vem sempre de onde a gente nunca espera, né? Às vezes as pessoas não gostam da gente, né? Mas a gente é amigo das pessoas e as pessoas acham que a gente pode fazer as coisas fugindo do que rege a legislação, né? Mas se tem a lei é para ela ser seguida, né? Eu entendo, mas legalmente eu tenho que fazer isso. Por exemplo, como a dispensa de crianças, que eu sei, não estou falando que é complicado, principalmente escola que tem aluno de 6º ou 9º ano. Imagina só, faltar professor, faltando 3, 4 professores e segurar aquele monte de adolescentes da escola, né? Fala, Fábia, você abriu o microfone? Não, assim, agora eu entendi, porque eu assisti o vídeo, mas eu ainda fiquei assim com aquilo na cabeça. E com esse assunto, aí me gerou mais dúvidas, mas foi bom eu ter perguntado, então, porque agora eu entendi. É porque o vídeo mostra só o lado menos formal, né? Não mostra... aí não dá para... aí a gente fica só com encanto. Rodrigo. Oi, Sandra. Em relação a esse comprometimento aí, compromisso, a mesma coisa que até hoje, estou 19 anos já aqui, né? Eu não consigo entender. Quando tem pouco aluno, você não pode colocar falta para a turma toda. Pelo menos é a orientação que eu sempre recebi, né? Tu tem que ter 50% mais um para seletivo, não é isso? Não. Dia letivo é quando tem a interação entre professor e aluno, não tem quantitativo. A lei não fala em quantidade. Aí sempre me falaram isso. Aí teve uma vez com uma amiga minha, pensando nisso, colocou presença para alunos que não estavam... Não, pelo contrário. Olha, não façam isso, pelo amor de Deus, de Buda, o menino de tudo que vocês acreditarem. O menino assaltou uma loja, aí deu polícia, tudo isso. Gente, no diário estava na sala de aula. É seríssimo isso, chega a me engasgar. Cheguei a me engasgar. Olha só, é seríssimo isso. Porque o diário é um documento. O diário é um documento, né? Então, o diário, o próprio nome já diz, ele é diário, ele tem que ser preenchido diariamente. E ele tem que refletir o que acontece, né? Se foi um aluno só, eu tenho que pingar um aluno. Se foram 2 alunos, eu vou pingar 2 alunos. Por quê? Se
Peraí, gente, que o marginal tá comendo minha cama. Peraí. Sai daí. Ah, meu Deus. Feio. Desculpa, porque eu tenho um poodle que é meio... Tá comendo o pé da minha cama. Mole. Eu tô ouvindo creque, creque, creque. Eu tô falando, o que você achou que tá comendo? Daqui a pouco a cama cai. Então, olha só, gente. O que acontece? O diário... ele tem que refletir exatamente como que está a escola naquele dia. Se eu dou presença para aquele aluno e aquele aluno é acusado de roubo, a polícia vai ver em que lugar você estava naquele momento. Aí ele vai dizer vários lugares. Uma pessoa que está sendo acuada, ele vai dizer vários lugares. E aí, um dos lugares é a escola. Como eu comprovo que ele estava na escola? Através do diário, que é o documento que não pode sair da escola. Ele vai lá no diário e vai ver se o aluno estava naquele dia. Se você pingou presença para ele, você, funcionário, está autenticando, né? Principalmente se for funcionário público, porque funcionário público tem fé pública, né? Então, é mais grave ainda, porque aí se você pingou, você diz, não, ele não fez. Né? É a sua função pública ali em xeque. Então, não tem isso. De eletivo é quando nós temos interação aluno-professor. Se tem um aluno e teve aula, foi de eletivo. Então, não tem essa que não serviu, que vai ter que dar outro dia de aula. Veja bem, gente. Minha vida toda a OP fala isso para mim. Não, veja bem. O que eu escuto é falando para não dar conteúdo novo. A ideia é que se teve um aluno só, é que você não deu um conteúdo novo. Mas eu sei que o que a Sandra está falando é verdade, porque eu já trabalhei outros anos em escola de ensino fundamental, já recebi essa orientação de OP também. É porque tem certos problemas, gente, porque, por exemplo, nem tudo a gente aprende na faculdade, né? Quando eu fiz pedagogia, eu odiava, porque eu gostei muito mais do meu curso normal, né? Eu tenho um rapaz que trabalha comigo, que faz pedagogia, e ele tem a disciplina de políticas. Eu estava vendo conteúdo. Aí tem um monte de coisa lá, mas não fala de legislação de dia a dia da escola. E ele estava falando, Rodrigo, a gente não fala nada de dia a dia da escola, fala sobre filósofo, não sei o que. Eu falei, eu falo sobre filósofo também, mas eu tento trazer para o dia a dia da escola, porque não adianta eu falar de política, de legislação, e só falar de filosofia, e na hora da prática elas não saberem fazer. Eu não quero. Eu quero que vocês saiam entendendo. Por isso que período que vem a gente vai ler a lei artigo por artigo. Eu faço questão de ler a lei artigo por artigo e explicar um por um. Né? É uma delícia, vocês vão amar, igual o cálculo de matemática. Então, olha só. Aí, isso que a Sandra falou, o que acontece, gente? A 93, 94... Que medo! Quem é que gosta de cálculo de matemática? Ah, você vai gostar. Eu adoro, mas não é matemática, não, tá? É só uma comparação. Adriana. Eu gosto de matemática. Quer me matar do coração? Gosto bastante. Eu também gosto. Então, eu também gosto. Aprendi a gostar. Como não gostar de matemática com a Adriana, gente? Por favor, né? A gente aprende a gostar, gente. Isso aí. Então, olha só, gente. O que a lei diz? Que nós temos que garantir, o Estado tem que garantir 200 dias e 800 horas, obrigatoriamente. Mas, veja bem, nós temos que ofertar, mas não necessariamente o aluno tem que cumprir os 200 dias e 800 horas. Ele pode cumprir 75% para ser aprovado. Ou seja, ele tem direito a receber os 200 dias e 800 horas. A Sandra tem que estar lá 200 dias e 800 horas. Mas o aluno faltou um dia, é direito dele. Ele tem que ter 75% só dessa carga horária e quantidade de dias. Né? Então, veja bem, o direito foi dado. Né? Ele usufruiu de uma quantidade, por N motivos. Porque ele faltou, porque ele não pôde ir, né? Tanto que
se a escola perdeu um dia, tem que fazer reposição, né? Porque a criança não pode ter nunca menos que 200 dias e 800 horas. Abre-se um parêntese aí para esse período de pandemia, porque muita gente discutiu que a lei deixava, mas não deixa, né? Então foi feita uma medida provisória, né? Ou seja, o próprio nome já diz, é uma legislação provisória que não tem validade por muitos anos, né? Não tem validade por ad eterno, tem tempo de validade, tá? Foi feita uma medida provisória, na verdade mais de uma, flexibilizando os dias e as horas, né? Primeiro flexibilizou só os dias, né? Deixando as horas ainda mais de forma mais aberta, né? Depois o Conselho Nacional entendeu que nesse período a criança seria aprovada a partir do momento que ela estabeleceu algum tipo de vínculo em algum momento do ano letivo com a escola, né? Ou seja, se a criança foi lá e pegou a cesta básica, ela já fez um vínculo, né? Para entendendo a lei ao pé da letra. Enfim, gente, caminhamos e deixamos o Anísio Teixeira ali, né? Mas eu gosto porque vocês são participativos e vocês instigam a falar, né? É bom, é uma característica boa da turma, então acho que vocês vão longe assim. Continuem assim. Então vamos lá. Então, gente, o Anísio Teixeira, ele vai pensar uma escola numa proposta de educação integral para os alunos, né? O que é essa formação integral? Seria onde a criança teria acesso a diversos meios de aprendizagem, né? Que no intuito dele, na ideia dele, porque ele pensa uma escola para a periferia de Salvador, tá? Ele vai pensar uma escola para a periferia, para a classe pobre, ok? Então, seria uma escola onde a criança não ficaria presa somente dentro da sala de aula. Por isso que ele chama de escola-parque, tá? Eu trouxe foto dela aqui. O Centro Educacional Carneiro Brito. Olha a quantidade, vocês não estão conseguindo ver a foto, porque acabou ficando bem pequenininha, né? Mas depois eu vou mandar lá para vocês, tá? Para vocês verem direito. A escola Parque, ela tinha um ideal de educação diferenciado, que atendia e era adaptada às crianças de classes populares. O Anísio Teixeira, gente, ele vai ser influenciado diretamente por John Dewey. Ele vai sofrer influência diretamente a partir do momento que ele estuda com Dewey, ele faz um estudo junto ao Dewey, desde dos centros de educação infantil, né, onde se prevê uma educação humanística, libertária, diferenciada, e ele vai tentar trazer essa ideia para o Brasil, né? Então, muito da filosofia da concepção de Dionísio está dentro da ideia de Dewey, tá? Então, o modelo de escola de Anísio Teixeira não é um modelo de escola em que a criança chegava como uma tábua rasa, que não tinha conhecimento. Era uma criança que já trazia um histórico, né? E era uma criança que tinha que ter, que precisava ter uma escola feita para ela, né? Não quando eu falei para a Naira, por exemplo, que tinha que fazer uma adaptação para a filha dela. Porque quando a criança sai de uma instituição e ela cai em outra, se eu pego e vou levando como se a criança, joguei no bar que vai, né? Ela vai sofrer muito para acompanhar. Então tem que ser feita uma adaptação. É a mesma coisa que o Anísio falava. A escola pública ela tem que ser adaptada para o seu público,
né? E ele pensava numa escola de todos e para todos, né? Todo mundo tinha que ter acesso, tinha que ser de todo mundo, tinha que ter pertencimento, né? O brincar era importante na escola parque também, ok? E a escola parque vai dar origem a outros entendimentos, né? Bem, o Anísio Teixeira ele vai trazer algumas proposições. Primeiro, ele vai dizer que educação é um direito. Depois, educação não é privilégio. Vou parar aqui em educação não é um privilégio. Por quê? Quando ele fala educação é um direito, ele vai questionar. E se todo mundo cobrasse? Se eu cheguei lá, eu não consegui matrícula para o meu filho. Mas se eu cobrasse, se eu juntasse com os outros pais e eu cobrasse que a escola fosse reformada, que tivesse aula de artes, a cultura, mudasse a merenda, né? Eu, enquanto pai, eu posso fazer isso? Eu posso participar dessa forma? Sim. Pode e deve. Pode e deve. Quando Anísio acreditava que quando a população tomasse a escola para si, de fato a escola teria-se uma transformação social, né? Ele entendia a escola, gente, e eu acho lindo esse pensamento dele. Ele dizia que a escola era a vida acontecendo, né? E é verdade, porque a gente passa mais tempo da nossa vida dentro da escola do que do lado de fora, né? Olha quanto tempo a gente passou dentro da escola. Quanto tempo vocês vão passar dentro da escola? Porque aí vai juntar quanto tempo vocês já foram alunos e quanto tempo vocês serão professores, né? Ei. Peraí, gente, deixa eu abrir a porta aqui. Gente, alguém pode me responder qual foi a última frase que ele falou? Adriana, não sei se é essa, que Anísio dizia que a escola era a vida acontecendo. Isso. Perdão, obrigada. gente. Nada, Adriana. Perdão, crianças, voltei. Tá me ouvindo? Tô. Quem tá me chamando? Alguém me chamou? Pessoal, me escutam? Desculpa, professor, não estava ouvindo nada. Acho que agora estou ouvindo. Sim, escutando normal. Desculpa. É porque eu tive que soltar a cachorrada, que senão eles vão começar a gritar aqui dentro. Então, vamos lá. Então, ele vai dizer o seguinte, e se todo mundo cobrasse educação? Né? Entendendo que educação não é um privilégio, não pode ser só para uma pequena parte. A educação tem que ser para todo mundo. A educação precisa ser para todo mundo. Vamos lá. A educação de base deve ser geral e humanista. Será que isso acontece? Será que a educação tem uma base humanista? Será que ela vê a criança como ser humano? Ou ela vê como um pequeno aparelho do Estado? Para que eu formo a criança? Eu formo a criança para ser um cidadão ou eu formo a criança para conseguir um emprego? Ou para trabalhar para quem já está numa classe alta? Qual é o modelo de educação que nós temos? Em que momento a escola para e discute que tipo de aluno ela quer formar? Vocês já pararam para perguntar à escola dos seus filhos, ou à escola que vocês trabalham, que tipo de alunos nós queremos formar? A famosa missão da escola, que vai aparecer lá no projeto político-pedagógico? Professor, a maioria das escolas particulares, elas querem aprovar no vestibular para ganhar nome. Sim, porque elas têm a questão financeira, né? Então, como que elas vão provar que elas têm status? Vão botar lá a foto dos alunos que passaram para medicina, direito. Isso aí. Né? São esses assim. Eu tenho um amigo que a filha dele passou para artes, né?
Aí ele falou que a filha ficou extremamente magoada, e com razão, porque o cursinho que ela fez, ela passou para a Escola de Artes da UFRJ, que é uma escola de arte super renomada, né, reconhecida no Brasil, fora do Brasil, né? E o cursinho que ela fez não botou a foto dela na placa, né? Nesse outdoor, né, que eles colocam. Botaram os alunos que passaram para engenharia, medicina, não sei o quê. Aí ele falou que quando ela passou em frente à placa e viu que não estava lá a foto dela, que foi um momento assim meio complicado, né? E eu entendo ela, porque por que meu curso é desvalorizado, né? Por que eu não vibro quando uma pessoa passa para letras, matemática, pedagogia, né? Será que a gente faz esse reflexo? Né? A desvalorização começa ali, né? A desvalorização começa bem ali. Rodrigo, Oi. seria errado, tipo uma escola, falar para o aluno que vai dar R$1 a cada ponto que ele fizesse na redação? Olha, Thalita. Para mim é assim. Então, a escola se deu mal, porque o aluno fez quase 1.000 pontos, teve que pagar 900 e pouco ao aluno. Ele se deu bem, né? Ele se deu. Vocês estudaram behaviorismo, né? Uhum. Educação por estímulo. Então, acabaram achando um estímulo, né? Eu tive uma professora que talvez vocês conheçam, quem estudou no Joana provavelmente conhece, né? Que foi Figueroa. Figueroa tinha o hábito de dar, na época que eu era aluno, ela dava uma caneta, ela dava R$2, que naquela época R$2 era muito, né? Gente, R$2 a gente comprava um frango, né? O frango já custou no Brasil R$2, né? Professor, eu não quero saber não, minha filha tá empolgadona para tirar mais de 900 na redação, deixa ela. Isso aí, a escola vai pagar, tá bom. Vamos fazer um bolão. Assim, não tem nada que diga que não pode, entendeu? Aí vai de uma concepção mesmo. É aquela questão do estímulo, né? Achar uma forma de estimular. Que tem gente que dá notebook, tem gente que dá bolsa em curso, né? A escola vai dar R$1 para cada ponto. Para todos os alunos? Olha, nesse ano a pessoa se deu mal, cara. Não vou falar nome aqui não, mas a escola se deu mal. Igual ia pagar uma viagem para Beto Carreiro para quem passasse. Foi um ano que passou gente para física, para UF, para química, para biologia. Teve que pagar bastante viagem, professor. Olha, vou estudar nessa escola. Eu acho que eu vou voltar. A minha filha está revoltada que esse ano ainda não ofereceram nada, que é o ano dela. Porque o rombo que foi ano passado, né? Imagina. Coitados. Bem, gente, então a gente vai pensar na concepção de Anísio. Peraí, deixa eu fechar aqui, que isso daqui já é para a próxima semana. Eu prometi a vocês que hoje eu não ia ficar até tarde da noite. Professor, já ia perguntar se ia ter intervalo. Não. Hoje eu programei a aula até terminar o Anísio Teixeira. Peraí. Porque o conteúdo que vocês vão ter à frente é muito complexo. Então, eu preciso de uma aula inteira só para ele e vocês vão ter que ler um texto. Peraí, professor, gente. Oi. Falando em texto, aquele texto que está no programa lá de Gramsci, é para a gente estar com ele lido? Não, eu vou mandar um texto para vocês para a próxima semana do Bourdieu, tá? Que é um texto introdutório do Bourdieu, que aí vocês têm que ler para a próxima semana, tá? Tá, aí no caso aquele que está lá no programa não tem problema, né? Deixa para lá, o de Gramsci. Não, o de Gramsci que vai ser mais à frente, tá? Mais à frente, tá. Isso, tá bom. isso. Não leiam o de Gramsci agora, porque depois a gente vai comparar os dois. Só que os dois têm ideias conflitantes.
Como o Bourdieu é um pouco mais complexo, eu vou deixar a próxima aula toda só para Bourdieu. Aí, na próxima semana, eu vou precisar ir até 10 horas, mais ou menos assim, tá? Aí, eu vou precisar que vocês façam aquela cestinha de lanche. Hoje eu fiz mais light, a gente falou de muita coisa, né? Mais light, mas é tanto conteúdo, é tanta fala, né? Enfim, mas na próxima semana a gente vai precisar ir até umas 10 horas. Eu espero não passar de 10, tá? Mas aí vocês podem fazer aquela cestinha de lanche, que a gente faz um lanche coletivo, tá bom? Cada um na sua casa, mas no seu quadradinho. Mas a gente... Já lanchei aqui. Já lanchou, né? Eu não consigo, gente, porque eu não paro de falar, eu não fecho a minha boca, eu falo demais. Eu começo a aula, olha só, eu faço planejamento no domingo, né? Então, domingo eu planejo minhas aulas da semana inteira. Então, eu organizo a aula de segunda, terça, quarta até sábado, né? Para ter tempo de fazer orientação de aluno, essas coisas que eu tenho que fazer, né? Aí eu falo assim, gente, será que vai dar tempo de falar só isso? Às vezes eu acho que o slide está tão pequeno, mas acaba que vem tanta informação junto, vocês vejam, a gente ficou quase 1 hora parado no mesmo slide, porque um assunto foi puxando outro, e desencadeando, né? Mas isso é um processo de ação-reflexão, né? Como o nosso querido Paulo Freire falava. Fala, Rafa. Também, professor, assim, foram assuntos pertinentes. Por exemplo, a gente não ficou aqui falando coisa que não tinha nada a ver. Haviam dúvidas com relação a leis, você trouxe uma problemática, a gente discutiu por que aquela criança tinha que ser aceita. Enfim, então, assim, foi uma aula bem produtiva dentro da minha concepção e que acrescentou bastante, que eu já escrevi 2 páginas aqui. É bom escrever para lembrar, mas fico feliz com o seu comentário, Rafa, porque às vezes a gente não entende, a gente quer que o professor... E não critico quem faça, tá, gente? Pelo contrário. Eu acho que cada um tem uma forma diferente de caminhar. Eu, Rodrigo, entendo que eu estou aqui não para ensinar vocês de fato. A gente está trocando, porque vocês trazem informação. A lei é viva, eu sou apaixonado por legislação. A lei é viva, né? Ela reflete alguma coisa. Só que a gente tem que entender o que vai incidir. E eu tenho tanta sede que vocês saibam, né? Porque eu tenho muita preocupação com o professor que eu formo. Quando vocês terminarem, vocês vão levar um pedacinho meu lá. E eu quero ficar lá, falar assim, ih, lá foi minha aluna, toda feliz, né? Então... eu tenho essa preocupação com a formação. No 5º período, vocês vão ser meus alunos de metodologia, né? A gente vai fazer quadro de pregas, a gente vai fazer corte, colagem, a gente vai fazer tudo isso. Então, assim, não adianta eu falar da teoria se eu não falo da prática. E a prática, ela é experimentada, né? Então, aqui, quem sabe muito, quem sabe pouco, todo mundo sabe. Todo mundo tem alguma coisa para contribuir. O importante é que os assuntos estejam relacionados ao que a gente está discutindo, né? E, de fato, em alguns momentos a gente escorrega, né? Sai um cachorro aqui, sai um gato ali. Mas acontece, tá? Bem, pessoal, oi, fale. Assim, o senhor falou que essa lei que faz é porque ficou falando, né? Eu esperei falar e acabou no fim prolongou. 2006 para cá que essa lei saiu que pode fazer a matrícula sem um registro ou identidade, não é isso? Isso. Lei 5057 de 2006. Mas antes, no caso, antes não poderia fazer, não é isso? Antes não podia, não. Antes tinha que ter uma documentação. Normalmente a gente encaminhava para o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar mandava uma cartinha para a escola, a Angélica já deve ter recebido, Carivaldina, Sandra, né? Vinha aquela cartinha. Por isso que muitas vezes havia essa cartinha também. Não é isso? Oi? Por isso que às vezes, por exemplo, há tempo atrás, né, tinha muitas pessoas analfabetas de documento. Sim, não tinha documentação, não conseguia se matricular.
né? E foi um dos argumentos que foram usados para que pudesse liberar. Inclusive, no texto de aprovação da lei, depois eu posso mandar para vocês, caso vocês queiram, porque eu gosto mais do texto de aprovação do que da lei em si. Ele fala que da preocupação com as crianças que podem ter sido raptadas, alguma coisa do tipo. Por isso que imediatamente a gente tem que informar o Conselho Tutelar, porque o caso tem que ser investigado, né? Mas, por outro lado, a gente vai buscar também outras ações para que aquilo seja resolvido. Por exemplo, assistência social. Como que eu vou ajudar aquele pai, aquela mãe a tirar o registro, a fazer, tirar a documentação, né, de forma gratuita, né? Tem esse caminho. Aí quem vai fazer a mediação desse processo é o orientador educacional, tá? Sempre, claro, caminhando com o diretor da escola. O diretor é responsável nato da escola, né? Responsabilidade muito forte, tá? Quem quer ser diretor lá na frente. Mas eu acho que todo mundo deveria ser diretor um dia. Eu acho que todos os professores deveriam ser diretores. Por quê? Eu sempre falei que eu, professor, quando mexo numa caneta, sou eu, professor, mexendo na caneta. Eu, quando sou diretor adjunto e mexo numa caneta, eu tenho que pensar em todo mundo que está ao redor dessa caneta, né? E às vezes, nem sempre, todo mundo consegue entender por que eu mexi na caneta. E é difícil, né? Muito difícil. Muita coisa. Gestão é difícil, né, Angélica? Com certeza. Hoje eu passei por uma situação hoje que foi com a minha funcionária lá, que eu tive que fazer reunião por causa disso. Entender... E compreender que não é por maldade, né? Isso, que às vezes a gente precisa tomar atitudes. A Mariane falou que ia me dar uma vassoura de bruxa. Eu falei assim, às vezes a gente tem que tomar atitudes enérgicas, né? Nem sempre a gente consegue fazer da forma que a gente gostaria. Enfim, crianças, foi um prazer estar com vocês. Espero que tenha contribuído nessa noite de sexta-feira. Hoje eu vou dar só uma colher de chá. Oi, quem ia me chamar? Vamos tirar uma foto aí, gente. Vamos! Pra gente estar com o professor lá no Facebook. Vamos abrir aí. Calma aí, deixa eu botar o computador mais pra frente, que tá longe. Quem vai tirar a foto? Cadê o caderno? Eu vou dar o print, eu dou o print. Obrigada pelo Avisa, hein, Rafael? Você adora pegar os outros de surpresa. Peraí, amanhã, hein? Não, eu aprendi na faculdade que isso aí não tem nada a ver. Vou falar, hein? É o que, Sandra? Ah, meu pai. Filtra, Sandra, filtra. Quando a UP mandar eu fazer isso, eu vou falar, eu aprendi na faculdade que isso aí não posso fazer. Isso aí, quiser eu te mando até o artigo. Já tiraram a foto? A boca já deu frente. Professor, amanhã nós teremos um encontro numa sorveteria perto da igreja, às 19 horas. Se eu puder ir, eu coloquei o convite lá no grupo. Tá bom, vou olhar o convite. Se eu conseguir, eu juro que eu vou, tá? Eu adoro sorvete. Ó, vou dar o print. Rodrigo. Vai lá, Rodrigo. 2, 3 e... Calma, deixa eu reagir, que eu não reagi. Deixa eu reagir também, gente. Bota coração. Bota coração pra ele. Não tem coração. Vai assim. Vamos, vou dar o print. Também. Vai. 2, 3 e já dei, hein? Pronto. Tá, vou jogar no grupo. Gente, eu quero que todo mundo vá, porque tem gente que a gente não conhece ainda. É verdade. Eu não sei se eu vou, não. Se vocês conseguirem estar juntos. As pessoas não querem ir. Sextou, professor! Sextou, ó! Sextou! Prazer, professor, vai dar tempo de ir pra igreja. Vai dar tempo de ir pra igreja. Tem festa do aniversário do pastor, o marido foi, o filho foi, eu tô aqui. Então vai ter bolo, é bom. Festa. Pode ir. Ó, amei. Vai lá, Carita, vai lá, com vocês aí. Vai que tem comida, tá ali. Rodrigo, a aula foi maravilhosa. Obrigado, gente. Fica com Deus. Boa noite.